EQI Research. Obrigada, Moura, pela presença. Boa tarde para você. Boa tarde, Paula. Você está me ouvindo agora? Perfeitamente, agora sim. Obrigada pela presença. A tecnologia chinesa, eu vou fazer que nem o Biden, eu vou aumentar a tarifa, porque os chineses estão claramente jogando contra aqui. Ai, obrigada. Sempre muito bom. Moura, queria falar contigo, começar nossa conversa, são vários pontos aqui, mas conversar contigo e tentando entender um pouco. Na semana passada, a gente está nessa expectativa da ata de amanhã, mas na semana passada, ali na reunião do Copom, a gente viu a votação dividida ali no comitê e isso acabou gerando insegurança no investidor, fez o mercado reprecificar muito ali os ativos de risco. Entender um pouquinho da tua leitura, quais mensagens ali você acha, né, buscadas nessa ata de amanhã sobre essa reunião ali, que possam fazer, de certa forma, o investidor retomar a sua confiança? O que vocês, de fato, buscam aí neste documento para ajudar na tomada de decisão aí? Vai ser difícil, não vai ser fácil essa ata consertar isso. Vai ser meio que colar a copa de cristal, o cristal meio que se partiu, né, Paula? O que acontece é o seguinte, enfim, a gente teve uma ata e a primeira coisa, do ponto de vista técnico, você teria ótimos argumentos para qualquer um dos dois lados. Você podia falar, não, acho que 0,25 é mais razoável, nesse momento faz mais sentido, ou não, nesse momento a gente ainda consegue cortar meio. Os dois argumentos eram válidos, mas o que ficou ruim foi que a divisão se deu do ponto de vista de quem indicou quem. Então, os indicados de um presidente votaram de um jeito, os indicados de outro presidente votaram de outro, o que já, por si só, causaria estranhamento. E o comunicado, basicamente, só olhou para um lado, né? Só justificou o lado 0,25. Não mencionou muito quais eram os argumentos do meio. Então, a situação ficou complicada. Acho que esse desconforto é muito menos sobre essa decisão, é muito mais sobre o que vem daqui para frente. Lembrando, a gente está falando de um Banco Central que está chegando no final do mandato. A gente tem uma transição que vai ser feita no final desse ano para um novo mandato. E o mercado ficou com a impressão clara de que, beleza, esse novo Banco Central, o Banco Central que a gente vai ter a partir de 2025, vai ser mais condescendente, vai aceitar aconchegar mais a meta ao redor do intervalo e vai ser menos, digamos assim, menos ferrabras, menos rigoroso na perseguição do centro da meta, que é o que ele deveria fazer. O resultado prático disso foi que, enfim, as expectativas desancoraram. A gente viu isso no Focus de hoje de manhã. O Focus a gente já vê, a Selic já começou a subir de 24 e 25, e mesmo a Selic já subiu para 9, já tinha subido para 9 semana passada para 2025, o mercado estava vendo pouco espaço para cortes adicionais, agora está em 9 até em 2026. Então, foi um estrago razoável. Aí. Poucas vezes eu vi um estrago feito e basicamente auto-infligido. Dessa vez não dá nem para a gente jogar a culpa, não, é o Fed, é a situação do juro americano e tal. O juro americano tem sido dominante sobre o mercado durante muito tempo, mas ao longo de toda a semana passada foi claramente para usar uma palavra difícil, foi um negócio autóctone, foi made in Brasil, essa piora das expectativas foi totalmente a gente que produziu. Tá? Essa ata vai ter que arredondar isso, a ata vai ter que considerar aí os dois pontos de vista e explicar melhor por que dos votos dos dois grupos, tal, para a gente falar, beleza, pode até ser que, coincidentemente, a divisão se deu por linha de quem indicou, mas os argumentos estão razoavelmente alinhados para a gente caminhar daqui para frente e ter o mínimo de confiança de que o Banco Central mantém a autonomia e vai continuar perseguindo o centro da meta que está definido em 3%. Tá? Se a gente perder a confiança do Banco Central, vai estar perseguindo isso, aí realmente daí esse desancoramento pode até piorar mais, aí a gente põe tudo por terra. A gente já teve essa experiência recente e não foi nem um pouco boa, né? Ô Moura, muito bom dia, boa tarde para você, sempre um prazer conversar contigo. Queria expandir um pouquinho mais esse cenário de cristal. Eu também não almocei também, Tiago. Bom dia.
Ô Moura, é o seguinte, esse cenário de cristal quebrado, né? Porque na semana passada você falou muito cenário doméstico, muito interno, a movimentação, e a gente viu a curva de juros dar aquela estressada. Sexta-feira, hoje, a gente já vê uma movimentação um pouco mais tranquila, só que difícil de voltar ao que era antes, até a gente vendo como ficou, né, esse estresse aí. Especificamente, né, para as empresas que são mais sensíveis ao ciclo doméstico, para as empresas que têm, né, essa percepção um pouco mais, essa sensibilidade maior em relação a juro, inflação. Olhando para frente, a gente ainda está num momento em que elas permanecem prejudicadas, difícil de ver uma melhora, difícil de ver um resgate dessas companhias aí, até pelo que a gente viu um tempo atrás, né, daquele ralizinho, as empresas tendo uma movimentação importante. Esse cenário, né, aqui doméstico, já pressionado, ainda com lá fora que não ajuda muito, essas empresas, elas tendem a ficar mais complicadas nesse cenário. Você vê alguma saída, alguma movimentação que possa melhorar a percepção em relação a elas? Não, eu acho que o grande drama é que você ficou com pouco espaço. A gente já tinha pouco espaço. O cenário externo ele estava restringindo um pouco o espaço que o Banco Central tinha para continuar cortando juros. Tanto que você lembra que no começo do ano a gente estava falando, tinha gente que falava, não, chega no final do ano a Selic é 8,5, então era razoavelmente comum ver isso. 9 era meio que o teto do intervalo das expectativas, mas tinha muita gente que achava que o Banco Central podia vir até para baixo disso, que a gente teria espaço para isso, porque o Banco Central americano também estaria cortando juros. À medida que esse corte lá nos Estados Unidos foi sendo adiado e meio que subindo no telhado, para usar aquela expressão da piada antiga, esse espaço aqui no Brasil também foi diminuindo. Aí, à medida que a gente tem esse desancoramento das expectativas, esse espaço se restringe ainda mais. Então, a gente já está falando de uma Selic de 9,75. Veja que é uma mudança significativa. Talvez ainda tenha, enfim, do jeito que a gente está olhando hoje, tem espaço para mais 2 cortes de 0,25, cortar mais meio ponto, talvez na Selic, a gente trazer essa Selic para 10, levemente abaixo de 10, mas ainda assim é um cenário que seria diferente do que a gente viu antes, por duas coisas, pela falta de espaço, por conta da comparação, né, das diferenças de taxa de juros entre aqui e os Estados Unidos, e o outro também por esse desalinhamento. Nesse ambiente, é difícil a gente imaginar que a gente tem um fluxo de recursos vindo rapidamente para cá, é difícil imaginar que a gente tenha as ações de empresas de menor porte, essas empresas de ciclo mais longo, essas empresas para usar a expressão, né, de duration mais longa, as mais expostas ao mercado doméstico, andando muito mais rapidamente. Elas têm tido, e a gente viu boa parte disso nesse primeiro trimestre, algum refresco, não totalmente ainda por conta dessa queda que a gente vem tendo desde agosto do ano passado. Mas precisa vir mais, né? A gente ainda está falando de um juro real ainda bastante elevado. Até porque a inflação tem dado boas notícias, né? Se a gente olhar aí, a inflação está rodando a 3,7, tal, mais ou menos está rodando onde está a projeção do Focus para esse ano e para o próximo. Um juro real de quase de 6 e poucos, tal, é uma dose cavalar, é difícil de você conseguir sustentar negócios com esse nível de taxa de juros. Então a gente precisa ver isso cair. Do ponto de vista prático, o que seria aí o catalisador dessa melhora? A inflação nos Estados Unidos, por exemplo, começar a vir melhor. Essa semana a gente tem divulgação da inflação lá nos Estados Unidos. A gente teve 3 decepções no começo desse ano com a inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Estava na hora da gente ter uma surpresa positiva, estava na hora da gente começar a ter dados um pouco melhores. A gente não vê muito motivo para a gente, do ponto de vista fundamental, não teria muito motivo para a gente estar tendo uma interrupção nessa desinflação lá nos Estados Unidos. A taxa de juros continua alta lá, a economia está desacelerando.
tem cara de que a inflação deve começar a reproduzir isso. Se essa desinflação é uma desinflação acidentada, digamos assim, estava na hora da gente começar a ver dados bons. Se a gente tiver dados bons essa semana, o mercado lá fora vai ficar mais otimista, a gente vai começar a ver juros futuros ficarem mais confiantes que o Fed vai começar a cortar juros, e daí abre espaço para uma melhora aqui no Brasil. Eu acho que esse é o ponto principal. A gente não tem tido aqui no Brasil, e é aquilo que a gente falou, né? A gente tem jogado contra. A gente poderia estar tentando jogar a favor, pelo menos para melhorar um pouco a nossa posição relativa. O Brasil piorou mais do que os outros mercados emergentes, muito por conta dessa piora do aspecto fiscal. Se a gente parasse de piorar isso, se a gente parasse de jogar contra e contasse com um pouco da sorte a nosso favor, seria bom. Então, vamos ver se a gente consegue. Pode ser que a gente tenha uma surpresa positiva na inflação essa semana, vamos ver. E vamos ver se a gente consegue se aproveitar dessa surpresa positiva ou se a gente vai continuar dando tiro no próprio pé. Ô, Moran, uma dúvida aqui. A gente está, obviamente, chegando no fim da temporada de resultados e a gente viu que muitos deles mexeram com as companhias, com o ânimo dos investidores. Sim. Por mais que a gente fale do cenário macro, o micro também está muito ali nessa expectativa e na movimentação dos ativos. Hoje a gente tem a divulgação da Petrobras, que acaba sendo ali um dos focos dos investidores. O que você está esperando? A gente vai ver a Petrobras robusta ainda, por conta também de todo o cenário que já foi desenhado ali na apresentação de produção e tudo mais, e vendas de óleo e gás. Mas a gente tende a ver um resultado forte, robusto, mais uma vez, sustentando ali o otimismo do investidor com a Petrobras? Eu não vejo por que não, Thiago, porque o preço internacional está segurando. Esse preço se pegar o preço médio desse primeiro trimestre, foi um preço bastante interessante. Então, sim, eu acho que a gente tem todas as condições aí para ter o resultado. Eventualmente você vai ter alguma queda por causa da produção caiu em relação ao trimestre passado, tal, mas enfim, é natural, mas a gente está razoavelmente confiante aí com o setor de petróleo como um todo, principalmente por causa do preço, e Petrobras é uma das nossas recomendações, continua sendo, apesar de todos os ruídos. O problema de Petrobras não é tanto a geração de caixa, o resultado, mas sim a distribuição desse caixa gerado. Esse tem sido a grande fonte de discussões aí. Nesse preço de petróleo, é quase que impossível não conseguir gerar caixa. Daí tem que ver como é que eles vão distribuir isso dali para frente, né? Mas a gente acha que vai vir um resultado bom, tanto que o mercado hoje está até razoavelmente, enfim, está meio que tentando antecipar esse resultado. Aí o mercado começou pelo menos amanhã razoavelmente melhor. Aí vamos ver se ele consegue manter esse fôlego. Mas a gente está confiante que está mantendo aí. A gente gosta do setor como um todo, e gosta de PRI, gosta de 3R e gosta de Petro também, tá? Principalmente por causa do preço. Boa. Ô Moran, última pergunta, rapidamente, sobre a movimentação com BRF e Minerva, né? Sobre um rebaixamento ali por parte de um grande banco. Eu queria entender se a visão para o setor, especificamente esses dois papéis, essas duas companhias, acaba sendo pior mesmo do que a JBS, que inclusive vai divulgar resultado e está indo muito bem nos últimos dias. Olha, a gente acha que, falando primeiro de proteína dos bovinos, né? A gente já tem tido essa opinião há algum tempo. A gente está mais otimista com essas empresas que têm exposição ao ciclo do boi aqui no Brasil. E claramente Minerva é a que tem mais, tá? E a gente está mais pessimista com as empresas que estão expostas ao ciclo do boi nos Estados Unidos. E aí você tem JBS e tem principalmente Marfrig, tá? A gente continua achando isso, a gente continua achando que é positivo. O problema é que a JBS, depois que ela fez aquela aquisição de algumas unidades no ano passado, tem tido dificuldades aí na integração desses resultados. Mas a gente continua, enfim, a gente está revisando os casos agora, a gente continua preferindo, pelo menos por enquanto, as empresas que estão mais relacionadas ao mercado brasileiro, tá?
Em BRF, a gente viu um resultado bom, reflexo principalmente de custos muito interessantes, custos muito baixos. A gente teve queda de milho e soja, preço de milho e soja, isso vai diretamente para o resultado, né? Você pode pensar em BRF como um spread entre o preço do frango e o preço das commodities que usa para alimentar o frango. Boa parte disso já aconteceu. Agora a gente vai ter que ver qual é o impacto desses eventos climáticos que a gente está tendo agora. Eles não afetam a safra diretamente, mas eles podem ter impacto sobre a próxima safra. E se a gente vai ter isso mudando dramaticamente aí daqui para frente, tá? Mas a gente acha que, enfim, o resultado foi bom, os números vieram interessantes. BRF tem feito um bom trabalho aí de turnaround, passou por um principalmente no ano passado e no anterior, passou por um momento mais difícil, mas aparentemente já está vencido e conseguiu fazer bem essa mudança, tá? Agora é observar e ver como é que se comportam os custos, principalmente, para a gente ter uma visão mais clara. Por enquanto, a gente acha que o preço atual reflete esses bons resultados, a gente está razoavelmente neutro em BRF. Tá? Mas, naturalmente, se você tem que escolher são diferenças de ciclo são ciclos muito distintos. O ciclo do boi é um ciclo longo, é difícil você mudar isso rapidamente no meio do caminho. Já a BRF não, é um ciclo bem mais curto, essas coisas viram muito rapidamente. Tá? Dependendo de, enfim, você engorda e coloca no mercado uma galinha, um frango, muito mais rapidamente do que você faz isso num boi. Então, essa é a grande diferença aí dos dois casos. Tá? Perfeito. Moran, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Volte sempre. Um abraço, ótima semana. Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Estamos à disposição. Valeu, um abraço. Luiz Moran, Head de Análise da EQI Research, aqui com a gente.